Pois bem, o livro de Êxodo é um livro completo de redenção. Redimido. Redimido significa ser trazido de volta, colocado em sua posição correta. Para redimir qualquer coisa, significa que algo saiu ou está fora de seu lugar natural, de seu lugar real. E redimir é trazê-lo de volta ao seu lugar. Os homens estão na terra para serem filhos e filhas de Deus. E quando se extraviaram em pecado, eles saíram de suas condições originais. E o Espírito Santo, por meio do sangue de Jesus, os redime de volta à sua posição correta para serem filhos e filhas de Deus. Amém. Espaço em branco na fita. Redenção. Trazidos de volta. Um homem, certa vez, disse: Irmão Branham, para redimir, ele pontuou, o diabo me colocou na casa de penhores e o Senhor Jesus me redimiu. Eu achei isso muito bonito e correto também. O diabo te colocou na casa de penhores, mas Jesus veio e te redimiu. E sempre há um resgate a ser pago quando algo é redimido. E Jesus foi o nosso resgate. Deus o enviou e o fez à semelhança de carne pecaminosa, mas ele era Emanuel. Um sangue criado habitava nele, e ele deu seu sangue pelo preço da redenção, para nos redimir de volta à reconciliação com Deus, para que pudéssemos andar com ele como no princípio. Quando ele não era capaz de prover seu próprio sustento, Deus provia tudo de que ele precisava. Mas depois que ele se tornou imprudente, indiferente e cometeu erros, e o pecado o separou de Deus, então ele teve que se virar sozinho. E agora, Jesus veio para redimir esse homem e colocá-lo de volta aos cuidados das mãos de um Pai amoroso. Redenção, trazido de volta, reposicionado, colocado em posição. Que pensamento maravilhoso nesta noite é saber que nós, no dia em que estamos vivendo, quando aparentemente o fundamento de todas as coisas naturais está ruindo, temos a rocha segura da salvação, que fomos redimidos pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Que gozo isso dá ao coração do homem que tem sido feito participante dessas bênçãos eternas que Deus derramou em nossos corações pelo Espírito Santo. Que quadro! Que terno consolo é esse! Eu lhes digo, meus irmãos e irmãs, nesta noite, se eu tivesse o mundo com todo o dinheiro. A propósito, alguém me enviou uma carta contendo um cheque de $1 milhão e eu recebi hoje um cheque de $1 milhão do Banco do Céu. Espaço em branco na fita. Desconta tudo. Tudo bem. Se tivesse apenas o nome de Jesus assinado na parte inferior, eu certamente me sentiria muito bem a respeito disso. Sim, e pensar que a pessoa querida disse isso. Oh, uma cartinha pessoal muito bonita. Mas lembrem-se que eu recebi esse cheque em realidade e todos aqui receberam a mesma coisa. Eu não tenho medo de descontar esse cheque. Amém. Cristo o assinou e ele é válido para qualquer coisa de que precisarmos em toda a nossa jornada daqui até a glória. Deus o concedeu gratuitamente a todos nós. A única exigência é que não tenhamos medo de descontá-lo. Assim, para redimir, a doença terá que ser aplicada como resultado do pecado. Agora, a doença não é por vezes resultado direto do seu pecado, mas a doença que você tem talvez seja resultado indireto. Você a herdou dos pecados de seus pais ou de seus antepassados. Cada geração fica mais fraca e mais sábia,
porque herdamos as diferenças, as doenças e as enfermidades do corpo que vão passando de geração em geração. No princípio, o homem foi criado e chegou a viver quase 1000 anos. Logo foi descendo e seus dias foram sendo encurtados e continuarão sendo encurtados, e a vida média agora é de cerca de 40, 45 anos de idade, suponho. Veja, continuamos ficando mais fracos o tempo todo, porém mais sábios o tempo todo, simplesmente para cumprir o que a palavra de Deus disse. Agora, meus irmãos, aqui nesta noite, que não pregam a cura divina como a cura de Deus para a doença, eu me pergunto, como vocês poderiam aplicar a salvação sem aplicar a cura divina? Lembrem-se, antes de termos qualquer doença, não tínhamos nenhum pecado, mas a doença veio como resultado do pecado. Assim, pois, a doença é um atributo do pecado, é o que o pecado produziu, foi o atributo. Como a árvore que produz a maçã, essa é um atributo da árvore. Agora, se a doença e algumas pessoas tentam separar isso, todos os atributos do pecado, como tristeza, cansaço, mau humor, malícia, inveja, contenda, não era preciso fazer uma expiação separada para cada uma dessas coisas. Uma só expiação cuidou de tudo isso. Por exemplo, como eu já disse muitas vezes, se houvesse um grande animal aqui na plataforma, um grande urso ou um leão, e ele tivesse sua garra no lado do meu corpo e estivesse rasgando o meu lado, não seria necessário que eu tentasse encontrar algum tipo de faca que pudesse cortar sua garra. Se eu simplesmente batesse na cabeça dele, aniquilaria a garra e tudo mais. Isso resolveria todo o problema, desde que eu matasse o animal, cortasse-lhe a cabeça. Bem, a cabeça de cada um dos atributos do pecado é o pecado. E quando Jesus veio lidar com o pecado no Calvário, ele matou o pecado e aniquilou todos os atributos que o acompanham. Amém. E nos redimiu completamente de volta a Deus. E hoje somos filhos e filhas de Deus, perfeitamente redimidos por um Redentor perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, fico feliz em pensar nisso. Agora, não temos isso em sua totalidade, isso é verdade, mas temos o penhor da nossa salvação. Temos o penhor. Agora, não estamos além da tentação, tampouco estamos acima do pecado, mas Jesus nos ajudará em toda tentação. E agora, quando eu fizer algo errado, estou pronto para me arrepender, e assim também está qualquer outra pessoa que queira viver retamente com Deus. Você não deseja fazer o que é errado, mas quando Satanás o perturba em algum lugar, porque há uma expiação esperando por mim. Se eu confessar meu erro, Deus é justo para perdoar. E a mesma coisa acontece quando você fica doente. Não é sinal de que você está imune à doença, mas em todo o tempo Deus está disposto a livrá-lo dessa doença. Vem? Toda vez que você fica doente, você vai a Deus e lhe pede, e então Ele está disposto a livrá-lo, porque há uma expiação. Isso se baseia em sua fé nessa expiação, que é a sua redenção. E se sabemos que este gozo que temos é apenas um penhor do que está por vir, o que será quando recebermos o benefício total da apólice? O que será? Que coisa! Algumas pessoas falam como as pessoas gritam, choram e agem quando o Espírito Santo vem sobre elas. Eu me pergunto realmente o que será quando chegarmos à glória. Que tipo de... Não é de se admirar que tenha sido. Disseram, eles cantaram hinos com palmas em suas mãos. Hosana, glória àquele que está assentado no trono. Hosana. Cantando, acenando com palmas. Será um tempo maravilhoso. E se apenas os atributos me fazem sentir como me sinto às vezes, como será então?
terei que ter um corpo diferente para o suportar. Mas é uma coisa certa: quando eu sei que uma tentação surge e eu corro para ele, meu refúgio, e então Deus me livra dessa tentação e me liberta, meu coração se regozija e os sinos de glória tocam. Olho para trás e penso: ó Deus, como fizeste isso? Quão feliz eu sou! Sabe, quando você se sentir fortemente tentado em alguma coisa, se você fizer de Jesus seu refúgio, fechar os olhos e passar direto por aquilo, será a experiência mais doce que você já terá passado. Sansão, certa vez, quando um leão correu para atacá-lo, ele matou o leão. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito ou um animal. Então, quando um dia ele passou por uma carcaça de leão estendida ali, uma velha carcaça, e algumas abelhas haviam construído favos de mel ali, e ele comeu e disse que foi o mel mais doce que ele já havia comido. A própria coisa que iria matá-lo, e quando ele passou por ali e viu a velha carcaça, ele desfrutou do mel dela. Assim é agora. Amém. Quando posso ver aquela velha vida que eu uma vez amava e agora ela está morta como a meia-noite, eu te digo, posso levantar as minhas mãos e louvar ao Senhor e comer o mel mais doce que já comi em toda a minha vida. É um gozo inefável e glorioso. Quando posso sair por aí e olhar ali e ver, como aquele jovem um tempo atrás, e muitos outros dizendo: Irmão Brana, minha mãe estava morrendo de tuberculose. Este outro ali estava em uma cadeira de rodas. Aquele outro companheiro estava assim e assim. E agora você pediu ao Senhor Jesus e ele os curou. Estou lhes dizendo, isso simplesmente faz seu coração disparar. O que será se isso é só o penhor? O que será quando realmente tivermos a redenção completa? Não será maravilhoso? Oh, que coisa! Como naquele grande tempo, que gozo será! Então, se me foi prometido a ressurreição dessa velha casa de pestilência mortal em que vivo aqui, se me foi prometida uma redenção, um corpo novinho em folha, que nunca ficará velho, nunca perderá o vigor, eu tenho que ter algum tipo de penhor disso, da expiação, para provar a mim que vou tê-lo. E isto é, quando você vê um homem deitado, acamado com câncer, e nossos queridos médicos disserem, está fora de nosso alcance, e você se ajoelha e pede ao querido Senhor Jesus, de acordo com sua palavra e sua expiação, e ele prometeu fazê-lo, e ver aquele homem se levantar e se tornar um homem saudável, robusto e de rosto corado. Vou lhes dizer, é o mel mais doce que você já comeu. Isso mesmo, certamente é. Temos certeza disso. Deus assim o disse. A redenção, o livro da redenção, ser redimido.